Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. A incidência de sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, vem aumentando no Brasil e preocupando as autoridades de saúde. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, só de janeiro a junho do ano passado foram registrados mais de 122 mil novos casos da doença, sendo 79.500 de sífilis adquirida, 31 mil de sífilis em gestantes e 12 mil de sífilis congênita. Hoje, no Ponto de Vista, vamos tratar de uma série de questões ligadas à sífilis, conversando com a médica e técnica da coordenação de DST-AIDS da Secretaria de Estado da Saúde, doutora Betina Mulan. Doutora Betina, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Obrigada. É um tema realmente muito importante, né, da gente discutir. Pois é, gostaria de começar essa nossa entrevista pedindo que você esclarecesse para a gente a diferenciação entre sífilis adquirida e essa sífilis em gestante e sífilis congênita. O que difere uma da outra? A sífilis adquirida é aquela que a gente adquire geralmente na idade adulta, por via sexual, né, sexo oral, anal e vaginal, e que entre homens, mulheres, entre pessoas do mesmo sexo ou sexo diferente. Então, é a sífilis do adulto, que você adquire geralmente na idade adulta. A sífilis em gestante é aquela mulher que está grávida e que na gestação é detectada sífilis. Então, e tem o agravo, né, de poder passar para o bebê. E a sífilis congênita é aquela sífilis que passa de mãe para o bebê durante o período da gestação, que é o mais comum, ou pode passar também através do parto, né? No trabalho de parto e parto, que é o menos comum, mas durante a gestação que é feito esse diagnóstico é a gestante. E a sífilis congênita é aquela que passa de mãe para o bebê. Agora, essa sífilis da gestação, né, que riscos ela representa tanto para a mãe quanto para o bebê? Tá, a sífilis, eu falo que a gente costuma dizer que é uma doença traiçoeira, porque ela não dá sintomas. Então, a grande maioria das vezes descobre fazendo teste, fazendo exame, que pode ser teste rápido, que é aquele que você faz em qualquer unidade básica de saúde, e a gente tem um resultado em 15 a 20 minutos, né? E tem também o exame de laboratório que vai para o laboratório para poder fazer. Então, a maioria das pessoas descobrem que estão com sífilis fazendo testes. E a gente tem tratamento e tem cura, né? Agora, para o bebê, é uma doença que pode levar à morte intraútero, então o bebê morrer intraútero geralmente pode acontecer até numa fase adiantada da gravidez, então às vezes 7º mês de gestação, 8º mês de gestação, pode levar a abortamento, pode o neném nascer e ter sequela ao longo da vida, então é uma doença que ela é silenciosa a maioria das vezes, mas ela pode matar o bebê inclusive. Costuma-se dizer muito que a sífilis, né, eu não sei em que grau, pode levar até a cegueira. Isso é fato ou é fake? É fato, a sífilis no adulto, ela costuma ter um curso mais longo, porque o bebê a gente não tem tempo para poder agir. Então, no bebê a gente vê mais rapidamente a sequela com o bebê. E no adulto, essa sífilis ela pode acometer órgãos como coração, cérebro, vaso sanguíneo. Então, numa fase mais tardia da sífilis, ela pode levar a sequela mais grave do adulto. Agora, no caso, qual é a incidência aqui no Espírito Santo? Como é que está esse quadro de incidência de sífilis aqui no Espírito Santo? Está muito alta? Está preocupante? A preocupação não é, acho que no mundo inteiro a gente está vivendo um boom de sífilis. Então, por exemplo, a sífilis, quando a gente fala em sífilis congênita é o que a gente tem mais dado, porque a gestante chega até a maternidade, porque tem pessoas que podem ter sífilis e nem saber, por não fazer teste ou não ser notificado, porque quando a gente fala em números, aquele caso foi feito o diagnóstico e o profissional que atendeu fez a notificação, porque é doença de notificação compulsória. Então, o dado mais real que a gente tem é da sífilis congênita, que foram mais de 670 casos em 2022, por exemplo. No ano de 2023, até a metade do ano, a gente estava em torno de 400 casos, sendo que é uma doença que a gente tem como fazer diagnóstico, tratar e curar para não deixar chegar até o bebê.
E a sífilis adquirida tem muita gente que pode ter e nem sabe que tem, pois a grande maioria não tem sintomas. Né? Então, só descobre fazendo exame. Então, só indo até uma unidade de saúde ou procurando um profissional para fazer teste, para poder fazer o diagnóstico. Agora, é verdade que a incidência de sífilis, de um modo geral, no Brasil e talvez até aqui mesmo no Espírito Santo, ela esteja atingindo numa proporção muito grande aquele público mais jovem? É verdade, porque, como eu falei anteriormente, a forma de transmissão principal é a forma sexual. E a gente tem em todas as idades, mas na população mais jovem costuma-se ter mais troca de parceria sexual, né? Costuma ter uma vida sexual às vezes mais ativa, sem ter a proteção necessária, por achar que o seu parceiro ou sua parceira aparentemente não tem nada, então não precisa fazer exame, não precisa usar o preservativo e aí acaba contraindo com maior facilidade, porque tem a ver com múltiplos parceiros sexuais ou falta de fazer teste para poder tratar. Pois é, falando agora em sintomas, né, nós temos a sífilis primária, a sífilis secundária e a latente e terciária. O que diferencia uma da outra e os sintomas são diferentes ou são relativamente iguais? Como eu falei antes, a sífilis latente é aquela que a pessoa só descobre que tem a sífilis fazendo o teste, que é o que a gente mais faz o diagnóstico. Não manifesta nenhum sintoma? Não manifesta nada, é só através do exame de sangue. A sífilis primária é porque quem transmite a sífilis é uma bactéria, que é o Treponema pálido. Quando ele penetra, né, numa relação sexual, ele penetrou, na área que ele penetrou, forma uma úlcera. Então, que é o cancro primário da sífilis, cancro da sífilis primária que a gente fala. Só que é uma feridinha que não dói, não sangra e some mesmo sem qualquer tipo de tratamento. A pessoa continua com sífilis e aquela feridinha sumiu. Essa feridinha nos órgãos genitais. Ou onde penetrar, não só no genital. Se penetrar, você pode ter na boca, no lábio, no dedo. Aonde o treponema entrar, ele forma. Então, é mais frequente no genital, mas ela não é exclusivamente genital. A fase secundária, o que é mais característico são umas lesões que aparecem no corpo, que é muito confundido com reação alérgica. Agora, quando aparece em palma da mão e planta do pé, é muito característico de sífilis. E muitas vezes a pessoa trata uma reação alérgica e aquilo some mesmo sem tratamento. E a fase terciária, já numa fase mais tardia, onde vai acometer cérebro, vaso sanguíneo. Então, às vezes, forma lesão destrutiva, em palato, por exemplo, dentro da boca, forma aquela lesão. As gomas sifilíticas, aparecem umas lesões na pele. Então, é uma fase mais tardia da sífilis. E qual o tratamento, doutora? O tratamento da sífilis há muitos anos é o mesmo, é através de penicilina benzatina. Então, dependendo da fase que a pessoa está, pode ser com uma dose, mas só que cada dose são duas injeções, ou 3 doses, uma dose semanal por 3 semanas consecutivas. Ou seja, o terror da benzetacil. É o terror, né? Mas quando a gente pensa na gravidade da sífilis e que é uma medicação que é eficaz, a gente não tem história de resistência, então é necessário. E não adianta, por exemplo, se eu tenho uma parceria sexual, eu trato, mas a minha parceria sexual não trata, eu reinfecto, porque não confere imunidade. Então, tem pessoas que pegam um ano, no ano seguinte pega de novo, porque a gente não confere imunidade. Uma vez que a gente pega sífilis, a gente pode pegar outras vezes. Ela tem o risco de se manifestar novamente se a pessoa não tiver cuidados nas suas relações sexuais. Exatamente. E na gestante, por exemplo, às vezes você pega a mesma gestante que você tem que tratar mais de uma vez, porque a gestante trata, mas se o parceiro sexual não tratar, ela pega de novo. E aí pode contrair e passar para o bebê. Bom, a prevenção é o que a gente já sabe para qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível, né? Uso de preservativos, né? Enfim, mas o protocolo é o mesmo, né? E assim, se eu tenho uma parceria sexual, né, um parceiro, uma parceira, se eu não quero usar o preservativo, então vamos fazer exame.
Caso um dê positivo, e aí a gente pode estender para HIV, para hepatite B, hepatite C. A gente tem teste rápido dessas 4 doenças, né? De sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C. Então, a gente tem como fazer teste, a gente tem como tratar, no caso da sífilis, a gente tem cura da sífilis. Só que precisa tratar da forma correta. Não adianta, se foi prescrito para mim 3 doses, eu tomar 1 ou 2 doses. Eu tenho que tomar as 3 doses e aí eu fico curada da sífilis. Agora, voltando à incidência entre os mais jovens, né? A sua avaliação é de que há um certo descaso hoje da juventude com essa questão de segurança com relação às infecções sexualmente transmissíveis? Porque informação não falta, porque não tem só a sífilis, né? Você tem a AIDS, você tem o HIV, você tem o HPV, enfim, né? Uma série de outras infecções. Eu acho que muitas vezes pela falta de maturidade ou achar que não está no risco por conhecer aquela pessoa ou confiar naquela pessoa. Só que uma pessoa pode ter HIV, pode ter sífilis e não saber, porque são doenças silenciosas. A gente não tem como saber se não fizer teste. Muitas vezes a sífilis, aquela primária, secundária, terciária, é a exceção que dá sintoma, sim. A grande maioria das vezes você não tem sintoma nenhum. E a pessoa não se coloca em risco. Acha que aquilo é uma coisa do outro, ou uma pessoa que é muito promíscua. E às vezes a pessoa tem um parceiro ou uma parceira fixa, mas se não fizer exame, como que vai saber? Agora, a sífilis, ela tem alguma relação com HIV? Ou seja, ela pode ser assim, um indicativo de que a pessoa também pode ter o HIV? Qualquer pessoa que tiver uma IST, seja ela qual for, né, uma infecção sexualmente transmissível, significa que não teve proteção. E naquele momento que não teve proteção, pode ter pego alguma outra infecção sexualmente transmissível. Então, o comum, assim, o que a gente orienta é, se tiver uma IST, pesquisar outras, porque pode ter alguma outra silenciosa e a gente tem como tratar, a gente tem como não deixar aquela pessoa adoecer. Agora, o protocolo, quando a pessoa é detectada com sífilis, automaticamente é feito um teste para a detecção do HIV? Normalmente, a gente aconselha que seja feito. Normalmente, a gente faz os testes, né, esses testes rápidos, como eu disse, nas unidades básicas de saúde, tem de forma gratuita e a gente tem e orienta que se faça hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. Então, porque a via de pegar é a mesma, né? E para as demais pessoas, por conta dessa sífilis adquirida, né, é importante que quando for fazer o seu check-up médico, seu check-up anual ou semestral, que ela peça, né, para fazer o exame, né, de sífilis, né? Que é um exame simples, né? É simples. E uma pessoa, por exemplo, que é sexualmente ativa, pode ter um parceiro na vida ou uma parceira na vida. E essa pessoa tem não saber. Então, um hipertenso, um diabético, tem vida sexual. A gente lembrar dos extremos de idade, adolescente tem vida sexual ativa, o idoso tem vida sexual ativa. Então, a gente não pode deixar de pensar, a gente tem que ampliar o nosso olhar, né? Então, a gente tem que pensar de que isso deve ser feito também exame de rotina nessas pessoas. Pois é, porque o perigo, como você acabou de falar, e também afeta hoje a pessoa idosa, que ela tem uma vida sexual mais ativa, né? Felizmente, os idosos estão vivendo mais quantidade, né? Estão vivendo mais e estão vivendo melhor, estão sexualmente ativos. E, de repente, uma população que não foi habituada a usar o preservativo. Então, a gente precisa, nas consultas também, orientar a questão da sexualidade nessa faixa etária. Pois é, falando agora da coordenação de DST-AIDS da CESA, que ações aqui no Espírito Santo estão sendo desenvolvidas, não apenas para conscientizar, mas também tratar esses casos? Tá, a gente distribui, né, para todo o estado, a gente recebe do Ministério da Saúde os testes rápidos, né, que são distribuídos para todos os municípios, para unidades de saúde, para maternidades, hospitais. A gente tem o preservativo peniano e vaginal, que é distribuído também de forma gratuita. Medicação, né? A gente tem medicação. Ações, por exemplo, a gente tem um carro onde vai até algumas comunidades, às vezes mais afastadas, que faz a testagem. A gente faz
muitas vezes, treinamentos de equipes de saúde na atualização, né, da abordagem. Então, a gente agora, recentemente, está passando em todas as regionais, treinando os profissionais, porque existe as equipes vão mudando, então atualizando. A gente tem muitas ações que a gente faz, né, para o que precisa. E a gente tem também telefone que direto eles ligam, a gente ampara, por exemplo, os profissionais nesse tratamento, né, da população. Doutora Betina, eu agradeço muito pela entrevista, pelas informações aí importantes prestadas aqui no Ponto de Vista. Muito obrigado. Então, eu que agradeço e vamos nos proteger, vamos fazer teste e usar, né, preservativos quando precisar. É isso aí, a palavra é proteção. Olha, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia, lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá.